bem-vindos amantes da Quinta Arte, ao Primeira Página, onde a primeira impressão equivale. Eu sou Rafael Campos e esse é Matheus Braga e hoje nós iremos trazer A Dança da Morte de Stephen King. Mais um aí pra gente abrir com chave de ouro. Mostra aí o livro pra nós, Matheus. Tô aqui com esse tijolo aqui, Rafa, que é A Dança da Morte, calhamaço, do Stephen King. Uma capa aqui com um monte de gente morta, talvez, né, deitado no asfalto aqui. É o livro da editora Suma. E tem também a adaptação, tem uma série que não rendeu muito, parece que, não sei se não foi bem adaptada ou se, sei lá, não sei dizer o que aconteceu, não li o livro, nem vi a série, então não sei opinar muito. Eu sei que a série não ficou muito famosa, mas o livro é relativamente famoso. Stephen King também, dispensa comentários, é bastante famoso, né? E tem, acho que até um livro também dando dicas de escrita ou sobre a história da vida dele, assim, como escritor, né? Então, é um que está bem associado, talvez, com esse ramo nosso aqui de análise de primeiras páginas. E vamos ao que interessa, então. Se o Stephen King tem uma primeira página interessante para nós. Tem alguns prefácios aqui também que eu vou pular, vou direto para a primeira página. E a primeira página em si, a gente vai notar que vai ser relativamente curta, tem um grande espaço em branco aqui, quase uma palma, quase. E fora que, além disso, começa com diálogo já, então diálogo a gente sabe que é muito enter rápido, né? Então tem pouco desenvolvimento, mas vamos lá, vamos ao que a editora entregou pra gente aqui na primeira página. A Dança da Morte, Stephen King. Sally, um resmungo. Acorde logo, Sally. Um resmungo mais alto. Me deixe em paz. Ele a sacudiu com mais energia. Acorde, você tem que acordar. Charlie. A voz de Charlie, chamando-a. Por quanto tempo? Sally emergiu do sono. Primeiro olhou para o relógio sobre a mesinha de cabeceira e viu que eram 2h15 da madrugada. Charlie não deveria estar aqui. Deveria estar no plantão. Depois deu sua primeira boa olhada nele e algo saltou dentro dela, alguma intuição nefasta. Seu marido estava mortalmente pálido. Tinha os olhos assustados e saltando das órbitas. Numa das mãos estavam as chaves do carro, enquanto a outra continuava a sacudi-la, embora ela já estivesse de olhos abertos. Era como se ele não conseguisse registrar o fato de que ela estava desperta. Charlie, o que foi? O que houve de errado? Ele parecia não saber o que dizer. Seu pomo de Adão movia-se inutilmente, mas não havia nenhum som no pequeno bangalô militar, além do tic-taquear do relógio. É um incêndio? Perguntou ela estupidamente. Foi a única coisa que lhe ocorreu que seria capaz de deixá-lo naquele estado. Sabia que os pais dele haviam morrido no incêndio doméstico. E é isso. É Primeira isso. página curtinha. Apenas isto. No caso, é um tanto complicado a gente falar sobre a primeira frase, porque a primeira frase é o nome da menina, né? Eu até, na thumb do nosso vídeo no YouTube, até aumentei um pouco, coloquei um pouco mais do diálogo. Eu coloquei Sally, um resmungo, acorde logo Sally, para ver se considerava uma primeira frase um pouco maior, né? Mas é isso, é Sally, é só isso a primeira frase. Exato. Então, assim, avaliando esse primeiro diálogo como a primeira frase, assim, propriamente dita, eu vendo o desenvolvimento, no caso, o quão desesperador esse cara tá, né, o Charlie tá, eu senti que o diálogo não demonstrou muito isso. No caso, Sally, um resmungo, acorde logo. Acorde, você precisa acordar. Eu acho que talvez uma exclamação ajudaria um pouco nessa questão Justo. De de urgência, de emergência. impacto, exato. Porque se tivesse um beat, no caso, Sally gritou, mesmo sem exclamação, pelo menos dá uma intenção para saber como que ele falou. Porque até o momento que aparece lá embaixo, seu marido estava mortalmente pálido, até esse momento, para mim, é o cara acordando a mina às 2h15 da manhã, que obviamente é algo estranho, mas, como fala, Charlie não deveria estar aqui, deveria estar no plantão, seria no caso, o cara acordou ela para fazer uma troca de plantão. Até aí não me trouxe
emergência. E mostra que sim, o cara tava na emergência, então eu sinto que alguns bits poderiam ter sido colocados aí, ou pelo menos algumas exclamações, algumas demonstrações um pouco mais de emergência antes de... Porque, no caso, né, o Matheus leu e eu leria da mesma forma, um pouco apático demais para quem deveria ter sido uma emergência bizarra. Justo. E a gente percebe isso, né, Rafa, quando a gente lê em voz alta. Assim, quando a gente tá lendo em silêncio, você pode perceber também, mas fica muito mais evidente quando você tá lendo em voz alta, né, porque você vai ler com a técnica que o autor te propôs ali, a escrita dele, né? Então, se ele não colocou uma exclamação, eu leio como se não tem uma exclamação. Se tem uma exclamação, às vezes aquilo, pô, eu ia ler com mais firmeza, com mais espanto, talvez, né? Então, concordo, assim, sem dúvidas com o Rafa, eu acho que perde um pouco do poder que poderia passar essa primeiro diálogo, né? Que eu acho que era o que deveria estar acontecendo nessa cena, depois que a gente vê falando que tem toda uma emergência, que tem algo bizarro acontecendo também de fundo, né? Então, acho que sem dúvida nenhuma carece aqui de alguma exclamação, de alguns beats a mais, às vezes dando um impacto maior aqui, né? Acho que houve um deslize aqui do Stephen King, né? Nesse iniciozinho. Né? Quem está vendo o vídeo pode estar pensando, né, quem somos nós para falar que Stephen King deslizou alguma coisa. Mas eu acho que, considerando a máquina de escrever que ele pode acontecer. Né? E no caso, às vezes faça sentido essa não emergência na voz que gere um estranhamento futuro pelo fato de que deveria ser emergência. Imagina só, o cara tá com a cara pálida, desesperado, mas te acorda. Oi. Me estranharia mais ainda. Sim. E ele usa, né, Rafa, o primeiro Sally, ele fala um resmungo. Vem escrito depois, um resmungo. Então, assim, de fato, às vezes não foi com exclamação. Me soa estranho, né? Porque algo bizarro tá acontecendo de fundo e ele tá chamando com certa urgência, tá sacudindo ela. Então, assim, agora, vamos dizer, às vezes é assim, tá sendo invadido por uma horda de zumbis do lado de fora. E aí ele não quer chamar atenção. Beleza, então ele resmungou baixinho, sem querer, sei, sabe, tipo, faltou algum beat, eu acho, pra entender melhor o que seria esse sentimento que ele tá tentando passar, né? De fato, pode ser que não seja necessário a exclamação, mas me ajuda a entender como esse cara tá falando, como esse cara tá reagindo a esse momento estranho que eles estão passando, né? Pra eu poder mentalizar melhor e não ler como uma coisa apática, né? Me ajuda a te ajudar, basicamente. Aí, seguindo o primeiro parágrafo narrativo mesmo, primeiro olhou para o relógio, sobremesinha e tudo mais, de plantão, tudo mais e tal. De novo, eu senti que carece um pouco, talvez, de realismo, porque se ela acha um pouco estranho, tá de madrugada, e ela sentiu uma intuição nefasta, funesta, né? Essa parte mais mórbida, sentiu algo estranho nessa situação, eu senti uma descrição muito simples. Eu acho que podia, novamente, colocar um pouco mais de percepção dela, não apenas de recebi uma intuição maligna. Meu marido estava mortalmente pálido. Tinha os olhos assustados saltando das órbitas. Ok. Só que, para quem tá colocando aqui, porque, no caso, se é meu marido, é a primeira pessoa. Então, assim, Não, mas a tá o seu marido, acho, não? É seu marido, não? É que no texto que você colocou meu. Escrevi errado? Peço perdão. Peço perdão pelo vacilo. É seu. Mas, ok, seu marido parecia pálido, mas de qualquer forma, eu sinto uma... Mas ela é a principal. Com certeza a narração tá na cabeça dela. Então, ela tá muito apática pra... Primeiro, se ela acordou no susto, o marido tá estranho, eu acho um pouco... Não, claro, podemos estar falando de uma personagem que é fria, personagem que é calculista, personagem... Não sabemos, é uma primeira parte da curtinha.
Só que me soa um pouco estranho ela estar preocupada, empaticamente preocupada, se sentindo estranha, recebeu uma intuição ruim do que tá acontecendo, e ela tá tipo. Ah, ah, ah. Entendeu? Eu senti que faltou um pouco de realismo aí. Entende? A sensação que eu fiquei, Rafa, e posso estar enganado, a gente não sabe, tem aquilo que você falou, a gente tem que continuar para ver a leitura, como é que vai fluir e tal. Mas a sensação que eu fiquei foi que ele tentou passar, desde o início ali, mesmo aquela parte que a gente ficou confuso também, a confusão da personagem que está acordando de madrugada e tá meio perdida, tá ligado? Então ela não tá raciocinando direito, não tá assimilando as coisas direito, né? Uma coisa ou outra ela se liga, pô, não era pra ele estar aqui, 2h15 da manhã e tal, mas ela tá meio que desnorteada, assim como a gente fica achando essas estranhezazinhas, tá ligado? Ah, não era pra ela estar mais preocupada, não era pra ela estar mais assim, não era pra ela entender melhor como é que ele falou. Às vezes isso tem a ver com a escolha do Stephen King em passar essa estranheza de quem tá acordando, né? Não sei. Um palpite aqui, já que o cara é o renomado escritor. Sim. Mas eu sinto então que, tipo, tem uma discussão bem. Um limite muito difícil de estipular, que é o quanto, entre aspas, você trata o leitor como burro e o quanto você espera demais dele. Tem muitos escritores que esperam demais, meio que assim, não, mas olha aqui as entrelinhas de não sei o quê. E tem alguns que colocam, e ela estava confusa devido à situação inesperada. Tá, não, eu já entendi que é uma. Então, assim, é um pouco. É tênue esse julgamento, o quanto você pode esperar de alguém ou quanto você não pode esperar de alguém quanto a isso. Mas, pelo menos para mim, nesse caso, se é para demonstrar um pouco de confusão, eu acho que podia deixar um pouco mais claro isso, porque da maneira como foi, considerando o diálogo, eu tô sentindo uma cena levemente apática pro lado dela, não tanto por confuso, porque a confusão para mim só começa no segundo diálogo. E quando ela fala, Charlie, o que foi? Até aí, para mim, tá uma sensação de falta alguma coisa. O que a gente sugere nesse caso, que o Rafa está citando, essa questão da linha tênue aí entre chamar o leitor de burro e dizer algo, esperar que ele perceba sem explicitar, né? Uma forma interessante de contornar isso, às vezes, é colocar o que a gente chama reforçar a ideia umas 3 vezes, né? A terceira vez a gente. Tipo assim, a primeira vez não é todo mundo que pega, a segunda alguns vão pegar, e a terceira você garante que todo mundo pegou, né? Se não pegou a terceira é porque o cara é burro mesmo. Brincadeira, né? Mas enfim. E aí seria, por exemplo, né, botar uma confusãozinha no começo, né? Uma segunda confusãozinha ali e uma terceira para fechar com chave de ouro. Agora, se você não percebeu que ela tá confusa, que ela tá acordando e tá nesse momento de confusão, aí é problema seu já. Eu fiz a minha parte e, como escritor, entreguei tudo que eu podia. E eu percebo que ele faz, né? Alguma coisa aqui, né, Rafa? Ele coloca isso. Quanto tempo ele tá meio. Primeiro ela fala em itálico ali, né? Ele destaca o pensamento dela em itálico, né? Me deixa em paz ali, né? Tipo, tô dormindo, me acorda, para de ficar falando no meu ouvido aqui, né? Depois ela fala ali, por quanto tempo será que ele tá me chamando, né? No, não na primeira pessoa, mas aqui já na voz do narrador, né? E tem algum momento, se não me engano, mais para baixo ali, ela fala essa questão do incêndio, né? Na última frase ela fala, é um incêndio? E o narrador destaca, né? Perguntou ela estupidamente, né? Então, tipo assim, imagino eu, que tem a ver com a confusão dela, não é possível que ela não se tocou que não tem nada a ver com incêndio, tá ligado? Tipo assim, então acho que ele tentou fazer isso de certa forma, apesar de achar que não foi tão feliz assim em colocar essas confusões dela. Eu acho que nesse caso eu só vejo a falta de reforço devido ao primeiro diálogo. Eu acho que se o primeiro diálogo tivesse demonstrando um pouquinho, porque eu acho que esse seria, entre aspas, o terceiro reforço. Porque o primeiro reforço, a primeira ideia de confusão é no diálogo, a segunda confusão tá nessa descrição, e a terceira confusão seria esse segundo diálogo. Até mesmo com a chave de ouro dizendo, ela foi idiota em fazer uma pergunta que é estúpida. Então, assim, claro que no caso aqui o Stephen King ele colocou 2 reforços, que é algo também muito plausível, mas como você já tem esse setup de
de vir de um diálogo levemente, né, não Apático. caótico, gera um pouco esse estranhamento. Mas uma coisa que eu achei interessante, até mesmo pegando esse último, é um incêndio? Perguntou ela estupidamente. No caso, eu, Rafael, não acho que seria estúpido uma pergunta se está acontecendo incêndio, porque tá dizendo, é um bangalô militar. Então, pode ser que tenha tido algum tipo de atentado, pode ter sido algum tipo de emergência caótica, então eu não vejo perguntar se é incêndio uma coisa estúpida. Ainda mais se a gente não sabe o que eles são. Eles são médicos? Eles são brigadistas? O que eles são? Então, eu achei interessante o fato de ter escolhido o fator de chamá-la de estúpida por uma pergunta que eu particularmente não acho estúpido, meio que tentando não apenas caracterizar a personagem, mas sim nos deixar tentar começar a explicar a situação que está acontecendo, que talvez não seja tão lógica quanto um incêndio, um assalto, uma coisa mais factível. Então eu achei interessante essa colocação, porque é como se ele tivesse incitando o leitor, dizendo: não espere que coisas lógicas e Lógico. rápidas vão chegar na sua cabeça. Se o que você lê, você induzir que a primeira coisa que vier na tua cabeça, não. É nesse caso é o Stephen King te chamando de não seja burro, mas chamando ela de burra, mas no caso, como nós estamos acompanhando ela, é uma forma dele dizer: não seja estúpido, leitor, porque as coisas que eu vou escrever não é Não vão por tão essa. rápida e direta como você pensa que pode ser. Sim. Eu acho que é por aí mesmo que ele colocou essa frase. E tem, lógico, o segundo sentido, que é mais lógico aí no caso, que é a questão da contextualização do personagem Charlie, né? Que aí fala sobre os pais dele, não é isso? Que perdeu os pais No no incêndio, incêndio assim. doméstico, né? Então, assim, às vezes o estúpido que ele quis colocar foi disso, né? De tocar na ferida da morte dos pais dele, né? Pô, você mandou mal de fazer essa pergunta, porque é algo que você sabe que afeta ele, né? Então, assim, apesar de que acho que tem esse outro lado aí que o Rafa jogou de tentar conversar com o leitor diretamente. Ó, não estou falando de algo plausível, algo factível, algo que você faz associação rápida. Eu vou falar de algo mais complexo aqui agora, daqui em diante, né? Mas não está explícito mesmo, e não sei se chegou a ser como a gente tinha comentado, um terceiro reforço para aquela questão da confusão dela, né? Mas enfim, a primeira página, como um todo, Rafa, ela é relativamente simples, né? É um marido acordando uma mulher de madrugada porque tá acontecendo alguma coisa, e ponto, é isso. Não tem mais nada acontecendo, né? Ele usa de um detalhezinho ou outro para caracterizar ele, sem entender que ele faz um plantão, então dá a entender que ele é médico, né? Ele é marido dela, ele já perdeu os pais no passado, então basicamente foi isso, né? Então, assim, eu de fato confesso que achei que faltou características que a gente julga interessantes na primeira página, sabe? Tipo, ambientar mais uma coisa, em que época que a gente está aqui, imagino que seja contemporâneo pelo estilo aqui que está sendo narrado e pela capa em si, né? Mas acho que faltou algo nessa linha, acho que faltou caracterizar talvez um pouco melhor ela, de alguma forma, né? A gente só sabe que ela está acordando aqui, ponto. E a gente sabe que tem algo acontecendo, algo que necessita de uma urgência, né? Eu acho que a capa do livro fala mais que a primeira página em si do que a primeira página. Eu sinto que grande parte da culpa, se formos colocar culpados, seria da editora devido a O 50, espaço em branco. 60% da primeira página ser algo em branco. Não. Porque, assim, se o livro tem 700 mil páginas, sei lá quanto é o tamanho desse livro, 1.200. não tem por que você querer ganhar página com meia página em branco. Estamos falando de Stephen King, entendeu? Então, não faz sentido. Então, eu até sinto que se você ler mais metade da próxima página, Conseguiria uma responda a informação a metade das mais, coisas né? que a gente esteja indagando, né? Então, porque realmente, essa primeira página eu vejo uma
um princípio de história fraco. Porque não trouxe pra gente o tom da história, não trouxe pra gente o gênero da história, não trouxe, o máximo que trouxe pra gente é uma pequena ambientação do marido. Do marido, que não é nem o protagonista. Pode ser que ele seja o co-protagonista, pode ser que ele se torne o antagonista da história, tem aí 1000 coisas. Pô, se são 1.2k de páginas, porra, a história tem, né? Então, muitas coisas podem acontecer. Mas, dentro dessas 1000 coisas que podem acontecer, eu não acho que o Stephen King tenha se dado ao luxo de, já que eu vou escrever um livro de 1.200 páginas, eu vou fazer um começo mais lento. Tanto que a história dele ele começa na ação. A história começa com a protagonista sendo acordada às 12h15 da manhã e não deveria estar. Exato. Então, para quem começou a história fora do lugar comum, já começando na ação, é extremamente antagônico começar na ação um começo lento. Então, no caso, considerando isso, Matheus, vai virar esse calhamação tijolante ou não? Vou virar, mas pela primeira página só não viraria, né? A gente tem pouca informação ou pouca características relevantes aqui, interessantes para me instigar na história, Rafa. E só por isso não viraria. Mas vou virar, já recebi várias indicações. Não sou fã de terror, apesar de Stephen King escrever mais terror, né? Não sou fã de terror, mas as pessoas que me conhecem, meu estilo de gosto de leitura, já me indicaram esse livro. Então imagino que tem alguma coisa aqui que vai me agradar em algum momento. Bem, né, considerando então, se você gosta, deve ter muito mais um suspense / mistério com pitadas de terror, talvez mais um psicológico do que realmente aquele terror básico como o Sweeney Todd, que arranca cabeças degolando pessoas com navalhas no pescoço, né? Então, no caso, eu confesso também que não viraria. Nossa, pô, eu adoro Stephen King, dos autores contemporâneos, é também um dos meus favoritos, pelo menos do quesito no gênero que ele escreve, que é esse terror, mas esse dark dentro dos tipos que ele faz. Mas eu sinto que o Stephen King, pelo jeito que ele escreve, na minha concepção, ou ele acerta muito ou ele erra feio. Eu já comecei a ler livros que foram simplesmente vomitados, algo que normalmente não acontece comigo, eu demoro muito para ler, mas tem muitas histórias que eu dropei falando, não, cara, Stephen King, esse não é o Stephen King que eu conheço. Então, no caso, não viraria devido a esses elementos que eu sinto que falta, já que ele escreve coisas mais dark, podia ter colocado ou um suspense, ou um princípio mais de terror, ou uma coisa mais sombria, então, por esse motivo, eu também não viraria essa história. Então, pessoal, se você chegar até aqui, deixa o seu like, se inscreve no canal e deixa aqui nos comentários se você viraria ou não viraria. Se você é fã de Stephen King, coloca aqui um livro que você goste bastante, ou se no caso esse calhamação te instigou a ler e a levar até o final. E se por acaso, como o Matheus comentou, que esse livro virou série, deixa aqui nos comentários se você chegou a assistir ou se você dropou essa série. Beleza? Então, lembrando também, colocando aqui embaixo no link, caso você queira mandar a sua primeira página para a gente dar a nossa opinião. E se você quiser que a gente fale sobre algum trailer de um filme antigo ou algum que está em cartaz para a gente ver, também deixe aqui nos comentários que a gente fala a nossa impressão do trailer. Beleza? Então, bora ler!